Oi pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que o André Moré vem executando. De verdade assim, vem transformando profundamente todas as palestras, todos os conteúdos, tudo que está sendo feito. E o mais interessante, o mapa cabalístico. Em particular, esse trabalho foi muito, mas muito transformador na minha vida, porque me deu uma clareza dos pontos, dos obstáculos, até situações que surgem, né, na nossa vida que a gente não sabe, às vezes, o motivo, o porquê. Então, assim, foi muito, muito importante, tá? E eu recomendo, inclusive, para você que quer ter uma clareza maior das situações, de perceber quais são as influências, não como algo determinístico, mas como uma fonte de informações relevantes para você transformar, ter atenção, observar e retificar aquilo que precisa ser retificado, né? Então, eu agradeço de coração a você, André, todo o seu trabalho, tudo que vem sendo feito, todos os vídeos e principalmente esse mapa que para mim está sendo um deleite para a alma. É algo que, assim, tem detalhes, coisas que são desgostosas, digamos assim, né? Às vezes a sombra não quer olhar para aquilo, mas é muito bom porque a clareza e a luz traz a transformação que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo e muitas vezes antecipa coisas que a gente pode se guarnecer, pode se prevenir. É isso aí, agradeço mais uma vez, shalom a todos, um abraço. Mas eu vou convidar vocês aqui agora para a gente dar uma lida aqui num livro de Jó 2:11, tá bom? E nesse livro aqui a gente vai poder ter uma percepção, não um pouco melhor da Torá num aspecto. Lembrando sempre que a Torá tem 32 níveis. Nesse nível a gente vai tentar mostrar algumas coisas para você. Então diz aqui, ó, vai Shemau, Sheleshet. Rei Iov, Etkou, Hará, Azot, Rabá, Elaive, Vaibur, Ishi, Mimekomor. Ele faz. Ra, Ti, Mani. U, Beledade, Ra, Shuri, Vetsipar, Ra, Ne, Amati. Veva, Ador, Erredar, Lavor. Lanode, Lo. Velener Ramor. Então veja, quando os três amigos de Jó ouviram falar de todas essas calamidades que haviam acontecido com eles, cada um voltou à sua casa. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofa, o Naamatita, eles se reuniram para consolá-lo e confortá-lo. Então todos eles ouviram, né? E cada um voltou de sua casa para ir ao encontro de Jó. Quando eles os viram à distância, não reconheceram e começaram a chorar. Cada um rasgou o seu manto, jogou poeira em sua cabeça e ficaram sentados, eles no chão, 7 dias e 7 noites. Perceba, 7 dias e 7 noites. Então, 7 dias e 7 noites. Vamos ver aqui, eu nunca fiz isso, mas vamos ver. 7 vezes 24. Então a gente tem uma gematria aqui de 168, né, que vai dar 24, ao contrário, os 24 livros da Torá, não, 24 livros da Torá, ao contrário, Ana Berroa, né? Também podemos ter aqui muitas outras questões aqui. Então,
vamos ver uma coisa que começa lá no início da Torá, né? O Avraham, ele faz um pacto, né? E Deus fala para o Abraão o seguinte: você voltará para os seus pais. E aí, e os seus parentes, né? Como que a Torá pode falar algo assim se os pais dele eram idólatras, né? Então, a gente faz essa pergunta, os sábios, né, fazem essas perguntas, como que pode Jó, sendo ali o início da caminhada para o eterno de toda a alma, como é que ele poderia, né, voltar para os seus pais? Então, é, se faz essa pergunta. Veja, o Eterno ele fez uma promessa a Jó. Nós sabemos que Jó é um sistema chamado Hesed, é um sistema chamado Aleph Beit, e que é um sistema de toda a humanidade. Mas ancora dentro dessas histórias a personificação de todas as almas que vão voltar para a Torá. Muito bem. Então a ideia aqui é que essas pessoas iriam voltar. Então lá no livro de Shah Harigulim, no capítulo 50, diz que o Iov, ele reencarnou, né, o pai de Abraham, ele reencarnou como Iov. E quando ele veio como Iov, que a gente vai fazer um pouquinho diferente, amanhã a gente vai contar essa história, ele vai passar por todo o processo de castigo sobre a questão das suas idolatrias. Porque nós temos que olhar a idolatria. O que, que a idolatria faz? Ela traz conforto, ela traz esperança, ela traz engano para a alma, ela não te ensina a enfrentar os aspectos verdadeiros da vida. O Iov ele passa por dois processos muito sérios, no capítulo 1 e no capítulo 2. A gente vai fazer um desenvolvimento nos próximos capítulos agora, vamos ver mais essa história. Nós já chegamos ao conhecimento aqui dentro do nosso grupo que essa história é a história do ego, Jó era o ego. Dentro dessa questão, a gente tem que observar exatamente o que vai acontecer no versículo que a gente viu aqui, exatamente desses personagens. A gente viu que eram três amigos, mas a gente pode observar na história da Torá que essa questão de três sempre existe. Ela vai começar com Noa, que teve três filhos. Depois, Abraham tem a visita de três anjos. Vou falar aqui do que eu lembro. Se vocês lembrarem mais de algum, vocês me falem. A gente tem a história desses três anjos. Quando Abraham sai com Itzhak, eu acho que ele sai com um servo também, alguns servos, eu não lembro. Enfim, sempre vai ter essas três. No livro de Daniel, Ananias, não é? E aqueles outros dois amigos de Daniel. Enfim, aqui é o que eu lembro, né? Mais assim, mais próximo. Inclusive no próprio livro de Daniel, quando ele tem uma visão, os profetas que fogem eram três. Então sempre tem essa questão dessas três figuras dentro da Torá, né? E no caso aqui de Jó, diferentemente de Abraham, que tinha feito a circuncisão, e como ele é a reencarnação de Abraham, que eu estou falando, como na história de Abraham, ele recebe ali os anjos e diz que ele estava muito dolorido, não é? Da circuncisão que ele tinha feito. Parece ali na história algumas coisas que assustam. Por exemplo, quando ele faz a circuncisão das partes cortadas, as quatro partes, e vem uma escuridão, ele começa a expulsar as aves de rapina. Veja, a coisa não é tão agradável como parece aí dentro das outras religiões. Existe todo um trabalho que deve ser um trabalho muito sério de se fazer. Muito bem. Mas o que eu convido vocês aqui é para que a gente possa analisar quem eram esses amigos, não é? O primeiro aspecto que a gente tem aqui é que aqui nós temos um edomita. Primeiro ele era um edomita da tribo de Edom. O segundo era um egípcio.
e o terceiro também era um Edomita. Todos eles eram de Uts, né, como é dito, essa cidade de Uts. E a cidade de Uts é Edom, né, uma cidade chamada Edom, que é chamada de Uts dentro da Torá. Que geograficamente não tem nada a ver com o aspecto aqui, mas só para que a gente possa ter uma ideia do que a gente está falando, não é? Então, aqui nós temos a parte de Edom, né, que está aqui circuncidada, aqui, circulado aqui com essa parte mais escura em cinza, né, que logo do lado é o Egito. Então, só para a gente ter essa ideia, a gente vai pegar o primeiro nome e vamos ver a raiz. Vamos lá, ó. Eli, né? El, ou Eli, e a palavra paz. A gente até discutiu essa questão de se falar paz, shalom. Outro dia vimos os pesos gemátricos. Veja, aqui na verdade a palavra paz aqui, ó, ela é ouro puro, é o ouro refinado. Nós devemos entender que a palavra ouro na Torá tem todo um significado. Um significado muito profundo. Mas a gente vai observar aqui esse aspecto agora, não é? Então veja, esse nome, não é, que temos aqui, ele faz, ó, Deus do ouro, tá vendo? Isso nos leva a pensar sobre o bezerro de ouro, né? Veja aqui, ó, o sistema monetário que existe, que era o sistema que o próprio Iove estava inserido. Ele era um homem muito rico. Se ele era muito rico, ele era um negociante. Então ele fazia negócios, ele tinha empregado. Veja, e esse amigo que vem resgatá-lo tem o nome dessa questão. Quer dizer, os aspectos da história de Iov, ela é muito mais profunda do que você lê na tradução. A tradução é um aspecto externo, assim como do nosso corpo que é externo. Você pode ver um ser humano por fora, mas a internalidade é algo difícil de você perceber, até que você possa ficar observando bastante aquela pessoa, né? Então, às vezes, na cabala a gente vai desnudando as pessoas, né? A gente vai olhando, observando, e o próprio Eterno faz isso. Então, também a gente não precisa ficar muito preocupado, porque, olha, assim como o Jó foi desnudado aqui pela Torá e está sendo apresentado aqui, e esse aspecto também é um nosso aspecto, porque sempre se trata de Adão, do geral, né? E ele tinha aqui a cidade de que ele fazia parte, né? Ele era, ó, nós temos um artigo, ele faz, ó, o artigo o Timani, né? Timani. Então aqui nós temos o artigo e aqui, ó, diz que essa palavra tem uma raiz Timani, nome de dois idomitas, tá vendo? Então esse nome era um local ligado à região de descendentes de um deles. E todos eles três aqui eram descendentes de Abraão, né? Eles eram descendentes de Abraão com Suar, que a gente depois vai ver com mais cuidado. Veja, e aí o que significa? Aqui nesse primeiro aspecto era o nome de dois edomitas, mas no segundo aspecto, né, representa aqui o sul, quando estando à direita de uma pessoa, voltada para o leste, né? Então, a gente vê dentro desses aspectos aqui que nós temos sefirotes. Só que, como observado, esse primeiro nome e os outros nós vamos analisar já já, ele está ligado a Edom. O que é Edom? Edom é um sistema que a Torá chama o próprio Egito, que também é chamado de Malhut, dependendo da configuração que a pessoa esteja. Veja, a gente está pegando uma história simples e trazendo para vocês, tá? Uma descodificação e um entendimento do que está sendo falado aqui dentro das Sefirotes. Veja, essa aula é exclusiva nossa, não é? Você não vai achar essa aula em qualquer lugar. Veja, então veja, e não vai achar ela na internet com certeza. Então veja, o sul, não é? O sul, ele vai representar exatamente Hesed. Pode ser a Hesed aqui do nosso nível, né? E de uma pessoa que está voltando a Tiferet. O que acontece? Nesse sistema aqui interno, dessa busca com o Eterno, quando a pessoa vai passar por esses processos, ela então
vai estar fazendo uma caminhada interna. Essa caminhada interna ela é particular porque não se conhece o nível interno das pessoas. Como a gente já viu em outros aspectos, não é? A gente pode ver uma pessoa muito religiosa e aquela pessoa, na verdade, não sabe nem quem é Hashem, né? Ela está botando a Hashem na parede, com essas bobagens aí, isso não existe. Veja, nós somos julgados por justiça. Então, veja, aqui, não é? É, deixa eu só consertar aqui. Aqui nós estamos falando de um sistema interno, de um sistema espiritual e não de algo que aconteceu na literalidade. Aqui está se falando dessa ligação aqui, ó, da árvore sefirótica, tá vendo? Então, num aspecto aqui do nosso plano, né, nós estamos falando aqui dessa ligação dessa árvore sefirótica e essa ligação dentro da alma do ser humano, dentro todos podem ter essa ligação, e essa ligação aqui é que está sendo falada. Por isso que está aqui, ó, Timam, não é, que significa como estando à direita, né, do sul. Quem está à direita do sul aqui, ó, né, ó, leste, né, então, como estando à direita do sul. E aí a gente tem aqui uma formatação, ó, desse sistema de ligação aqui entre essas duas sefirotes. Veja, isso não aconteceu literalmente. Isso é uma metáfora desse sistema aqui de entendimento da construção da árvore sefirótica. Essa construção ela é feita por nós quando nós analisamos esse texto. Veja, então a primeira construção é que essa árvore está aqui no nosso nível. Não é? O Jó estava passando por esse tratamento aqui dentro desse nível. A segunda situação é que aqui nós chegamos ao ponto realmente que é um segundo nível de interpretação. E aí aqui também a palavra Yamin, tá vendo? Ó, que vai ser a raiz dessa palavra aqui, ó. Nós temos Yaman, aqui, ó, Yamin, mão, lado direito, perna, olho. O que significa isso? Lado direito, ó, tá vendo? Que vai estar ligado à mesma conotação das outras árvores. Tem perna, tem olho, né? O sul também, etc. Braço direito, destro, mão direita, reto, sul, canhoto. Então tudo isso, olha, está dentro da construção desse primeiro personagem aqui da Torá. O que descarta totalmente se a pessoa não faz isso, ela não pega e não acha que a raiz das palavras, não acha o que está sendo dito, ela fica num texto duro. E logo vai achar que esses personagens, não é? Eles são apenas personagens que estão ali como personagens mesmo, são seres humanos, e não é. Veja, aqui agora a gente tem o VAV, não é? Que o VAV é a letra de ligação, é a letra que faz a ligação, inclusive ela que está nas 6 cifras e liga Binar a Malhut. Então aqui ela vai estar, ó, E representando, né, o E. E aí o que que acontece? Ela tá vendo? E Bildade. Se nós pegamos a primeira letra aqui da Torá, o que que nós temos aqui? Nós temos os 32 caminhos da Torá. A Torá começa com a letra Beit e termina com a letra Lamed, tá vendo? Então a gente começou lá em Bereshit e terminou com a última letra Israel. Então veja o que que nós estamos falando aqui, os 32 caminhos de Torá, que é o que nós estamos trazendo aqui para você. Logo depois nós temos dois Dalits. O que que é o Dalit? Dalit é o planeta Marte. Então veja, o planeta Marte ele está sendo designado aqui falando que houve um julgamento. Na primeira parte da letra ela tem um pontinho dentro, quer dizer que o julgamento ele foi dado e aí ele foi incidido pela alma do planeta com o corpo e depois só pelo corpo do planeta. O que que acontece aqui? Que mesmo que
Isso que tem acontecido foi muito, não é? Muito terrível, mas significa também que tinha algo bom inserido nisso, porque tudo é para o bem, tudo era para o bem. E no final a gente vai ver, como já vimos em outras vezes, o próprio Iov, né, agradecendo ao Eterno. Ele falava assim: Eterno, eu te conhecia só de falar, agora eu estou te vendo face a face, que não é um rosto, né, é o julgamento divino. Veja, aqui nessa construção que nós estamos fazendo, a gente tem aqui, ó, a letra que criou o planeta Marte, que é Gevurah, e que vai ser responsável pelos julgamentos aqui nesse mundo, tá vendo? Todos esses julgamentos são feitos por essa letra. Se o cabalista ele está com a letra dentro, em pontuação, ele está sendo influenciado não pelo planeta, mas pela alma divina, o anjo que tem dentro do planeta. Caso contrário, ele é influenciado pelo próprio corpo do planeta, assim como nós, que temos um corpo e uma alma. E depois continua de novo. Vai vir agora o próximo amigo. Ó. Nós temos aqui o Re, um artigo, não é? O Vav também é uma ligação. Ele junta, né? Né? E aí aqui a gente tem o nome, ó, Shurri. Shurri é um dos amigos e ele é de Tissipar, né? E aí a palavra aqui a gente tem que entender, ó. Aqui, essa palavra vem da raiz churrar, derrubar, oprimir, inclinar e prostrar. Foi o que aconteceu com Iov. O sistema aqui, ó, pegou pesado com Iov porque ele tinha outra vida e porque ele achava que não era pecador. Por isso que ele era repetitivo nos seus atos físicos para tentar agradar o Eterno, mas a sua interioridade não estava de acordo, o que trouxe sobre ele todo esse castigo, tá vendo? Então, o que está falando aqui, ó? A Torá te ofereceu 32 caminhos, você pode cair nesse sistema e equilibrá-lo, ou você pode cair nesse sistema. Veja. E aí depois chega aqui, ó, um local que é indefinido pela Torá, que está aqui, ó, madrugar, tá vendo? Aqui a gente tem o nome, a palavra madrugar, que significa realmente o que nós fazemos. Então veja, o que está falando aqui, ó, nós estamos aqui em Malhut, estamos estudando a Torá, estamos sobre aspectos de julgamento, a gente vai ser oprimido, vai inclinar, porque o Eterno vai fazer a gente se prostrar, pode até derrubar alguns projetos nossos, e a gente vai ter que fazer o quê? Madrugar, não é? Por quê? No Zohar está dizendo que você deve acordar de madrugada, senão, eu falo até para os alunos assim, senão sai de perto de mim, porque você não vai resistir às pancadas que você vai ganhar. Enquanto você não chegar nesse nível aqui, você não vai conseguir entender o que a gente está fazendo aqui. Então a pessoa tem que pensar muito bem, não é? Mas ela também deve pensar que ela não começar agora, ela vai chegar numa hora que ela vai ter que começar, não tem para onde correr. A gente só tem 16 anos, não é? 216 anos para correção. Veja, aqui a gente está vendo sobre um aspecto, não é? Que a gente está construindo aqui da Torá. Olha, a gente tem um masal. Esse masal está definido em cima das estrelas, em cima dos astros. O seu masal já foi desenhado. Não é? Até o dia que você vai morrer já está aqui, ó. Já está tudo definido, já está tudo escrito. Mas se você ficar a cargo desses astros, não é? Você acaba então deixando de existir. O Eterno não quer isso, tá vendo? O Eterno não quer isso. Ele quer que você sobressaia sobre esses astros e saiba que aqui tem um Criador. Por isso que o astro ele não é o nosso ponto de direção, pelo menos para que se diz respeito à espiritualidade. Os astros, eles são, quando a gente faz um mapa cabalístico, a gente só usa o astro para saber o masal daquela pessoa, a internalidade, para que ela possa saber o que ela tem que mudar, a missão fica mais fácil.
ela tem uma bússola, né? E aí o que acontece nisso? Mas quando você vai para a Torá, é natural que você já não seja mais aquela antiga pessoa e os astros não vão mais te influenciar. Por isso que na Torá está escrito que não há masal para o povo de Israel. Ou seja, nós estamos na mão do próprio Eterno, Ele está dirigindo a nossa vida. Então preste atenção como que isso é especial, né? O que a gente está aprendendo aqui. Então veja, a gente está falando de Sefirot, está falando de internalidades, a passagem da divindade para a nossa internalidade, e o que nós entendemos através desses estudos e aonde nós devemos chegar. Então veja, aí a gente chega aqui no próximo, dentro desse primeiro nível aqui que a gente está entendendo, então a gente tem o próximo amigo, ó, que é no Namati, né? É aqui, ó, o artigo, mais uma vez, o. Aí, ó, esse re, ele não faz parte, assim, da palavra, não é? Ele é só um artigo, mas ele é contado como gematria também, né? Então, aqui nós temos o Namaati, né? A gematria aqui do nome, sem o re, é 120, então a gente já viu a 120 e a idade de Moshe, né? E aqui a gente tem o Mati, 120 mais 40, 160, 570, 575. Essa é a gematria, não é? E mais uma vez a gente tem aqui embaixo, ó, 120, que é a idade de Moshe, mais 45, que é o nome Adão, e que também é um nome divino, e que também é uma pergunta dentro do Zohar, né? O que? É por isso que esse o que, né? E ainda que a gente possa ver aqui o que está acontecendo aqui, por que isso está assim, é uma pergunta. E aí continua aqui mais uma vez um Vav e, né, que ele era desse local aqui, ó. Deixa eu ler aqui, Va e Va a dor, tá vendo? Uma palavra difícil de achar, ó. Ie Va a dor era o local que tem uma raiz aqui, ó, exatamente, ó, iade, mas não aquela iade que a gente está acostumado, tá vendo, ó? Sem o iade ali seria a mão, veja, e tem 70 aqui no meio, quer dizer, um olhar cabalístico aqui é uma mão que cobre os 70 anjos, que cobre toda a realidade, que tem que se descobrir o segredo e etc. Mas essa palavra está aqui, ó, acordo, reunir, concordar, declarar, encontrar, não é? Pode ser uma esposa, estabelecer, reunir-se, manifestar, mostrar, colocar. Então veja, o que está falando aqui? Que nós temos que chegar a esse nível de compreensão e seguir todos os passos que estavam sendo mandados que o próprio Iov seguisse. Veja, toda essa construção que está sendo feita aqui também tem uma pergunta a mim, né, que a gente vai aprender sobre esses aspectos futuramente. Então veja, todos esses aspectos, eles são realmente para que você possa entender a Torá, entender profundamente, entender buscando a raiz da Torá. Eu já passei as ferramentas para vocês, né, em outra aula, como vocês devem estudar. Seria legal vocês escolherem uma parte, um versículo e fazerem esse exercício, né, utilizando as ferramentas que eu passei para vocês. Espero que vocês tenham anotado, né? Então veja, porque tudo aqui é muito diferente do que a gente imagina, tá vendo? A gente está num aspecto vendo sobre uma visão o julgamento do eterno, não é? O julgamento das questões divinas, e dentro desse julgamento vai acontecer com todos nós. Mas tudo que for acontecer ou é por uma questão de uma vida passada, quando muitas vezes a gente fala dos anjos, não é? A gente está falando dos anjos, a gente acha que a gematria 72 está falando somente dos anjos, e nem sempre é assim. A gematria, ela está falando de um sistema organizado reencarnatório. Essa questão de sabermos que nós estamos num sistema reencarnatório.
Todos os seres humanos, todos eles. E por isso é que a gente está, ó, num Gilgul, né? Um Gilgul que é chamado exatamente desse nome. Por quê? Porque nós estamos passando aqui por uma questão, não é? De estarmos numa, numa prova para voltarmos para a alma, para acreditarmos no nome da alma, viu? Então isso significa que a gente tem que entender isso. Vamos fazer aqui a gematria. A palavra Gigu é roda, é como nós chamamos dentro da Torá, os sábios chamam essa roda de almas. Você está aqui para uma missão. A missão sua é cuidar da sua alma e estudar a Torá. Não é você ir para a guerra em Israel, não é você querer ser mais misericordioso com o Eterno. A única coisa que você tem que fazer é dedicar-se ao estudo da Torá e atrair luz. Atrair luz para que você possa mudar a sua vida e mudar a vida das pessoas. Você não tem que converter ninguém, ninguém tem que te converter. Você tem apenas que lidar com as pessoas que o Eterno vai fazer chegar até você e fazer um trabalho muito sério de estudo da Torá, que é para que você não caia nesse conceito do estudo da Torá. Veja que coisa bonita. Então, quando você faz essa gematria aqui da palavra Gigul, tá vendo? E aí você tem aqui, olha, vamos fazer aqui com a nossa calculadora a nossa conta para nós entendermos, não é? Então, ó, 3, a primeira letra 3, e depois nós temos 30, mais 30, mais 3, mais 6, mais 30, que vai ser igual a 72, o nome dos 72 anjos. A palavra Hesed também tem gematria 72, veja. Você está num processo como o de Jó, e você tem que buscar o Eterno de todo o seu coração. Lembre-se que Jó, mesmo na situação que ele estava, porque ele ficou bem arrebentado, né? Ele começou a ser confrontado pelo Eterno. O Eterno foi em todos os buraquinhos da alma dele. Ah, aqui ó, tem um erro, né? E aí você fica sem saída, né? As pessoas falam assim, poxa, mulher, acho que eu vou ter que reencarnar algumas vezes, sabe? Mas pelo menos começou, não é verdade?